Amém? Jesus é o Senhor. Eu creio que... Eu creio que todos nós estamos bastante agradecidos ao Senhor pelo que o Senhor tem falado para nós nos últimos dias. É muito rico ver como Deus está abrindo o coração dele para cada um de nós. Vocês falam amém? É muito rico perceber como Deus está preservando o Evangelho, preservando o poder do Evangelho. É maravilhoso ver que o Senhor tem gasto todo o seu tempo liberando palavras para que cada um de nós sejamos fiéis ao Evangelho que foi confiado a cada um de nós. Queridos irmãos, queria, antes de iniciar a palavra, mostrar para vocês a importância do nosso chamamento. Antes de Deus criar tudo, antes de Deus criar o mundo invisível, antes de Deus criar o mundo visível, Ele escolheu eu e você. Ele escolheu cada um de nós. Ele sabia aonde nós íamos nascer. Ele sabia quem seriam os nossos pais. Ele sabia quem seriam os nossos avós. Ele preparou tudo. E num determinado momento da nossa história, pela sua graça, Ele nos chamou. Você concorda com isso? Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Eu e você, cada um de nós, fomos chamados. Deus teve bilhões de pessoas para escolher. Deus teve muitas pessoas na sua cidade. Quantos habitantes tem? Mas Deus escolheu você. Ele quis trabalhar, Ele não quis apenas salvar você. Ele te chamou, eu e chamou você para, além da salvação, Ele quis dar a nós o Evangelho, para que eu e você deixe Ele trabalhar em nós e que esse Evangelho possa se propagar através de nós. Não é maravilhoso, irmãos? Você já viu alguém te amar tanto assim? Antes dele criar tudo, você estava no coração, pendurado no coração de Deus. Isso é que é fantástico. Mas sabe o que muitas vezes nos preocupa? É que não valorizemos esse chamamento tão especial. É que nós estamos acostumados de tudo ser tão fácil. O alimento diário é fácil. A Bíblia é fácil. Os livros estão nas prateleiras. Temos conferências, temos reuniões, temos irmãos para nos ajudar. E muitas vezes corre o perigo de o dia passa, a vida de Deus não cresce em nós, a palavra não é tão importante para nós. E nós começamos a misturar as coisas. Misturando o que é Deus, misturando o que é santo, com aquilo que é profano. Deitamos, levantamos, vivemos. Pecado, palavra, reunião, mundo. A gente não consegue perceber. A gente não consegue entender que foi confiado a nós Irmãos, nós fomos chamados para viver nos últimos dias, para fechar toda uma era. Deus escolheu, queridas irmãs, para que não ficamos lutando umas com as outras. Não ficamos, preocupado com coisas terrenas, preocupado com quem eu vou casar, como é que vai ser meus dias, como é que eu vou trabalhar no quê?
Tudo bem, claro, vocês são jovens, é normal essas preocupações. Mas a maior preocupação é saber que tem uma vida dentro de mim que quer crescer. É saber que tem uma incumbência a um evangelho. O evangelho do reino foi entregue, o evangelho de Deus, o progresso, a garantia, a certeza de que esse evangelho está em boas mãos. Deus confiou em nós. Um evangelho que tem que mudar eu primeiro. Tem que mudar meu caráter. Tem que mudar minha personalidade, tem que mudar minha vida. Esse evangelho está nas nossas mãos. Agora dá uma olhada para você. Até que ponto esse evangelho está mudando? Não sei se você concorda, mas a palavra de hoje de manhã foi maravilhosa. Eu senti o amor de Deus por cada um de nós. Essa palavra não pode ser ouvida só hoje de manhã, ela tem que ser levada embora e a gente tem que ruminar essa palavra. Ruminar essa palavra. A palavra precisa entrar em nós e a palavra precisa crescer em nós. Amém? Por isso, irmãos, nós temos que aprender a discernir o que é santo e o que é profano. Nós precisamos ouvir constantemente a palavra do Senhor. Por que precisamos ouvir constantemente a palavra do Senhor? Qual é a razão que Deus tem para que a palavra do Senhor seja ouvida? Irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, lá cita 3 palavras. Ler, ouvir e guardar. Você está lendo o alimento diário toda manhã? Qual livro espiritual que você está lendo? A Bíblia é um livro que você lê? Precisamos ler. E precisamos ouvir Deus falando particularmente com cada um de nós. Depois de ler, depois de ouvir o Senhor falando para nós, eu preciso guardar. Somente assim, irmãos, eu vou discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Tem 2 agendas se cumprindo na terra hoje. A agenda do Senhor, que está voltando, e a agenda do anticristo. O que é mais grave é que na agenda do anticristo tem muito santo lá, cumprindo a agenda dele. Tem aqueles que estão cumprindo a agenda do Senhor, tem aqueles que estão cumprindo a agenda para trazer o Senhor de volta. A vida deles é uma vida de santificação, é uma vida de consagração, é uma vida de separação. Esses estão indo a passos largos. Mas vários de nós está fazendo parte da agenda do anticristo. Está cooperando para que o iníquo apareça. Irmãos, eu não estou falando de mundano, eles já estão nesse reino das trevas. Eu estou falando de nós. Pessoas especiais para Deus. Pessoas que Ele escolheu com tanto amor, com tanto cuidado. Cometemos pecados graves, grosseiros. Sábado vai para a reunião, sai da reunião, vai para a balada, transa, bebe, posta no Face. Já vi várias vezes grupo de irmãos da igreja, cerveja à vontade. E entristece ver essas coisas. Saber que você, eu, fomos chamados e está levando uma vida assim. Uma vida, sabe, irmãos, não consegue perceber. Paulo
Paulo, ele percebia a dificuldade de alguns irmãos, a dificuldade de algumas igrejas. Ele tentava mandar um, mandava outro, porque ele estava fazendo de tudo para que o evangelho pudesse não apenas alcançar as igrejas, as pessoas, mas o que Paulo queria era que o evangelho mudasse as pessoas. Nosso querido irmão Dong, ele partiu para o Senhor, labutou uma vida para que esse evangelho mude eu e você. Agora nós temos irmãos que estão na nossa frente. Nós temos irmãos que oram por nós. Queridos jovens, nós oramos por vocês. Nós choramos por vocês. Quando a gente vê um jovem não valorizando, não dando valor às palavras que nós temos, não dando valor à vida da igreja que nós temos, não dando valor às reuniões, não dando valor às conferências. E eu estava ali, irmãos, eu vi jovens calados, quietinho aqui. Quietinho. Ou é pecado, ou está perdendo a realidade. Essa conferência precisa sair daqui um grande exército. Ao término dessa conferência precisa ir para as casas, para as cidades, um grupo de pessoas dispostos a dobrar o joelho, quando orar com força, com autoridade, para amarrar o nosso inimigo na cidade onde nós vivemos. Para amarrar o inimigo nas nossas casas, no que você está vendo, no que você está acessando, no que você está, desfrutando, no que você está comendo. Nós precisamos sair daqui, um grande exército, dizendo não ao pecado, não ao mundo, não às coisas malignas. Chega de pecar, irmãos. Não podemos mais gastar os nossos dias, peca, levanta, cai, sobe, sabe? Irmãos, não podemos mais gastar nossos dias assim. Nós precisamos ser constantes. Precisamos ser fortes. Muitas pessoas estão nos esperando, irmãos da igreja estão nos esperando, pessoas que pararam de reunir, querem voltar, precisam de nós. E aonde nós estamos? Olha, eu vou ler alguns versículos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 19. Eu vou ler, por favor, vocês me acompanham. Eu vou ler, vocês me acompanham, por favor. Acharam tudo? Amém? Amém ou misericórdia? Muito bom, muito bom. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Qual é o seu interesse nessa noite? Feche os seus olhos um pouquinho. Qual é o seu interesse nessa conferência? Você quer conquistar uma irmã? Você quer conquistar um irmão? Qual o seu interesse? Olha só, Paulo não tinha muitas pessoas. Você percebe aqui, havia uma necessidade. Havia algo que precisava acontecer. Uma igreja precisava ser cuidada. Cadê eles? Eles estavam preocupados com suas coisas. Eles estavam preocupados com seus interesses. Você é jovem, você tem muitos interesses e você precisa preocupar realmente com várias coisas. Mas, por favor, acima de todas elas, preocupe primeiramente com o Senhor. Preocupe com as coisas de Deus. Preocupe com a palavra de Deus.
Vamos continuar lendo, vocês vão entendendo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Como é que está o seu caráter, querido jovem? Está provado? Como é que está a sua humanidade? Como é que está o seu viver? Será que qualquer um daqueles cooperadores que estão ali pode falar de você assim, você está provado? Para poder me ajudar a cuidar dos irmãos. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Como é que está o nosso dia a dia? Sabe, irmãos, sabe, queridos jovens, na época que eu era jovem, eu conseguia discernir as coisas de uma maneira muito mais fácil do que vocês hoje. Não é que eu era especial, não. É que hoje realmente, se vocês não tiverem a palavra forte dentro de vocês, se vocês não tiverem a palavra agindo dentro de vocês, vocês não conseguirão resistir o que está por vir aí. Nós estamos aqui nessa conferência, um dos objetivos é alertar vocês. Vai piorar, irmãos. Não pense que o mundo vai melhorar. Botaram o Lula na cadeia, o mundo vai melhorar. Não vai melhorar, vai piorar. Nada vai melhorar. Nada nessa terra vai melhorar. Mas se você e eu não tiver a palavra de Deus governando a nossa vida, sabe o que pode acontecer no meu viver e no seu viver? Pode acontecer que sejamos abalados. Como muitos caíram. Não pense que porque você está na igreja, porque você está ouvindo algumas coisas, está ouvindo palavra, porque você está lendo o alimento diário, se isso não for de realidade, isso não sustentará você nem a mim. Não sustentará. Se na minha época eu precisei da palavra, hoje muito mais. O mundo na minha época era de uma maneira. O mundo hoje, ele está muito forte. Está severo, está cruel. Se não tivermos cuidado, sabe o que pode acontecer na nossa vida? Pode acontecer que nós não consigamos resistir. O que o inimigo está fazendo hoje? Ele está atacando a família, irmãos. Na época de Karl Marx, na época do comunismo, do socialismo, lá no século XVIII, havia uma burguesia que oprimia a classe operária. Então, a ideologia da época era igualar os operários, eliminar a burguesia para igualar os operários, para que não oprimisse os operários. De repente eles perceberam, o sistema da época percebeu que aquilo não ia mudar nada. Que na verdade não era a burguesia que estava oprimindo a classe operária. Eles perceberam que o sistema era outro, mas eles não conseguiram mudar na época. Mas não pense que acabou, aquilo foi passando por gerações. Hoje eles descobriram qual é o problema da sociedade: família. Temos que destruir família. O que é o marxismo cultural que é forte nos dias de hoje? Vamos destruir a vida familiar. Olha ao seu redor, olha na sua casa, olha nos seus parentes. Muitas famílias estão sendo dilaceradas. Sabe por quê? Porque há um sistema, há uma ideologia, há algo que está conduzindo as pessoas a derrubar a vida familiar. Isso é profano. Está fazendo comum o que é sagrado. Família é sagrado, é algo determinado por Deus. Agora o que está acontecendo? Não deu certo, é um contrato. Anula o contrato e cada um segue o seu caminho. Isso não é bíblico. Isso é uma ideologia. Irmãos, eles estão lutando para liberar pedofilia. O que é isso?
Você vai conseguir vencer esse sistema sem desfrutar Cristo? Você vai conseguir vencer esse sistema sem alimentar da palavra de Deus? Queridos jovens, nós não conseguiremos se nós não labutarmos na palavra. Nós não conseguiremos se nós não nos esmerarmos em orar, dobrar o joelho. Eu vi o irmão dobrando o joelho aqui. É isso! Chega no local de reunião, dobra o seu joelho e fala: Senhor, preciso de Ti. Pede para Deus acordar você 3 horas da manhã. Não importa se você vai dormir pouco, mas desesperadamente mude a sua história. Agora uma criança nasce e não precisa registrar mais. Mas como? Ele é homem? Não. Ele vai decidir isso quando ele for maior, quando ele tiver consciência para discernir que sexo ele quer. Ele vai provar dormir com homem e vai provar dormir com mulher. O que ele mais gostar é o que ele vai ser. Irmãos, o que é isso? E você sabe que isso está entrando na igreja? O homossexualismo está entrando na igreja. Está entrando na igreja. Nessa última conferência de jovens, 3 jovens da nossa região me procurou desesperado, da região 6. Irmão, eu estou apavorado. Por quê? Eu estou vendo um homossexual aqui. E é filho de irmãos. Filho de irmãos. O que fazer nessa situação? Você está entendendo? Você está percebendo o que o inimigo está fazendo? Como é que você vai mandar embora um filho de um irmão? Ele chega, é um homossexual. Está se formando um homossexual. A mulher várias estão se formando lésbicas. Não tem prazer com o homem. Querem mulheres. Isso está acontecendo não no mundo isso já é normal. Isso está acontecendo no meio do povo santo de Deus. Isso é profano, irmãos. Isso é maligno, isso é injusto, isso é infiel. Nós precisamos orar, nós precisamos comer, nós precisamos, a palavra tem que governar nossa vida para expulsar esses espíritos do nosso meio. Não podemos aceitar isso. Nós temos pessoas que estão falando assim: essas coisas estão acontecendo, a época mudou, o mundo mudou, amanheceu num dia, mudou tudo. Irmãos, eu particularmente não acredito. Meu filho trabalha na área de eletrônica. Meu filho virou para mim um dia e falou assim: pai, o chip já está ultrapassado. Essa história de que o anticristo vai colocar um chip, chip mesmo, na mão ou na testa, isso não é possível, porque o chip já é um produto da eletrônica, você sabe disso, ultrapassado. Chip está na cabeça, está na mente. Está na mão, porque a mão simboliza o trabalho, a luta. Mas na testa, sabe o que significa? Você começa a aceitar as ideologias. Você começa a aceitar, irmãos, o mundo mudou. A história da humanidade mudou. Eu posso transar com quem eu quiser. Você pode transar com quem você quiser, até um dia que o juízo de Deus entrar na tua vida. Aí você vai ver com quem que você está brincando. Transa hoje, transa amanhã. Vai para o Partido do Pão, chega em casa, ilude seus pais, ilude os irmãos da igreja, chega compartilhando, servindo como se você fosse o irmão mais santo da igreja. Presta atenção, numa das curvas da sua vida vai ter uma blitz celestial, Deus vai estar ali te esperando. E ai de você, ai de mim que está brincando de ser crente. Está brincando de ser irmão. Está enganando. Mas tem tempo para nós, queridos. Nessa conferência é o seu tempo de apagar tudo isso
E fala para Deus: eu quero reagir à tua palavra. Dobre os seus joelhos agora. Dobre os seus joelhos agora. E ore ao Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida, mas ore ao Senhor. Peça para Deus limpar você. Peça para Deus mudar você. Peça para que Deus faça de você um santo. Alguns minutos vamos orar. Senhor, nessa noite nós nos dobramos diante de Ti. Nós somos os Teus filhos e fomos escolhidos por Ti. E nós clamamos pelo Teu sangue. Perdoa nossa atitude até aqui. E nós, como cooperadores, aqui representando a Tua obra, representando a Tua igreja, nós oramos em prol de todos os jovens. Limpa cada um nessa noite. Purifica também cada um de nós. Purifica todos nós dos pecados, dos enganos, das ideologias e nos faz santo para Ti. Nos faz separado para Ti. Nos faz pessoas que buscam o Senhor. Jesus é o Senhor. Pode sentar, irmãos, por favor. Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Sabe o que está acontecendo hoje? Sabe o que o marxismo cultural está fazendo hoje? Eles estão dizendo o seguinte: eles levantaram pessoas, pensadores, filósofos. Eles levantaram um grupo de pessoas que têm um certo conhecimento, e essas pessoas estão espalhando por toda a terra o seguinte: judaísmo e cristianismo é coisa do passado. Bíblia é coisa antiquada. Sabiam disso ou não? Vai da Europa. O Marquinhos veio da Europa esses dias. Na Europa você não vê mais Bíblia. Certo, Marquinhos? Muito difícil, não é que não vê. Muito difícil. Na Europa não se adora mais a Deus. A Europa está preparada para receber o anticristo. E eles estão tirando tudo isso e colocando as ideologias. Eles estão dizendo o seguinte: para que casar? Não precisa mais casar. Se não precisa de casar, se não tem a noiva, para que Cristo? Entenderam ou não? O fato não é que eles estão querendo acabar com o casamento em si. A tipologia do casamento é Cristo e a igreja. Eles acabando com o casamento, eles estão tentando anular um princípio que é Cristo e a igreja. Eles estão tentando anular isso. Eles estão tentando acabar com isso. Hoje, antigamente, a burguesia pressionava a classe operária. Hoje, marido oprime a esposa. Pai oprime filho. Caminhoneiro oprime ciclista. Na verdade, a opressão hoje, ela não é mais direcionada. Ela se tornou geral. Se tornou geral. O branco oprime o negro. Ficou uma coisa assim geral. O que está acontecendo? O que eles estão querendo? Eles estão querendo fazer com que a palavra de Deus perca o poder na nossa vida. Irmão, Satanás, ele não está tentando derrubar lá fora é dele. Ele está fazendo de tudo para nos enganar, para nos iludir. Por isso que nós precisamos, hoje, lutar para que a palavra de Deus faça cada um de nós um no espírito e um na alma. Se eu e você não for um na alma, a nossa oração não tem poder. Mas se nós nos unirmos em buscar o Senhor, se nós nos unirmos
em derrotar os pecados. Se nós nos unirmos em afastar o mundo, se nós nos unirmos na palavra de Deus, na busca com a palavra, na comunhão, irmão, esforçar por invocar o Senhor, esforçar para ler e entender o que você está lendo, conhecer os princípios básicos da fé cristã, como o Marquinhos falou de manhã, conhecer os princípios que sustentam a nossa fé, os princípios que sustentam a verdadeira vida da igreja. Você precisa saber desses princípios. Se nós nos lutarmos com isso e formos um de alma, quando nós orarmos, o que vai acontecer? Nossa oração muda uma situação. Porque o inferno vai ser abalado pela nossa oração. Porque quem está orando não são indivíduos, são pessoas que são uma no espírito e uma na alma. Jovens que oram, jovens que têm uma alma, uma só alma, não brigam, não ficam discutindo, não querem saber quem é melhor, quem é menor, quem é maior, quem é menor, não querem saber posição, mas são uma alma. Eles sabem que tem uma função no corpo do Senhor, sabem que tem uma função na vida do Senhor. Jovem que tem essa situação, essa realidade, quando ele ora com 2 ou 3, ora na igreja, o que acontece? Algo passa a acontecer. Porque a oração tem poder. Mas se você for analisar, cadê o poder da nossa oração? Não é? Por quê? Por causa de todas essas situações. O que vocês acham de nós sairmos daqui empoderados? Daqui a pouco nós vamos ter uma... Como é que chama o negócio ali? Luau acústico. Eu tenho um sentimento que ali a gente vai orar, irmãos. Vamos guardar os nossos jovens, vamos guardar a igreja onde nós reunimos. Não é só cantar, não. Vamos orar também. Vamos brigar com Deus. Vamos expulsar o inimigo na vida das nossas famílias. Expulsar o inimigo das nossas casas. Expulsar o inimigo dos nossos pais. Estão enganando nossos pais, trabalhando demais. Não tem tempo mais para reunião. Isso tudo é uma estratégia. Tem poder nas nossas mãos para derrubar o inimigo de Deus, que é nosso inimigo também. Amém? Vocês falam amém? Amém. Abra sua Bíblia, Filipenses 4. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, nós precisamos alegrar no Senhor. Mas Filipenses é um livro interessante, irmãos. Como é que Paulo fala em alegrar num livro que fala de sofrimento? Se você ler Filipenses fala de vários sofrimentos que Paulo passou. Vamos ver? Vamos ver. É importante a gente ver isso. É importante o Senhor mostrar para nós. Filipenses 1:7. Aliás, é justo que se assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Algemas, isso quer dizer que ele estava sofrendo, mas ele estava lá em 4:4, alegre. Como é que você lida com seus sofrimentos? Uma hora você é uma montanha russa, você está lá em cima. Outra hora a montanha russa te coloca lá embaixo. Uma hora você está no elevador, está lá no 20º andar. Outra hora você está lá na garagem 3, lá embaixo. É assim? É assim. Vamos ser francos. Mas vamos mudar isso? Por que Paulo se alegrava nas algemas? Vamos ler mais versículos. Vamos ler mais versículos para você ficar claro sobre isso. Versículo 12, capítulo 1, eu vou ler, vocês me acompanham. Quero ainda, irmãos, Não, eu vou ler, por favor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes,
contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Como é que o seu pai vê você quando você sofre? Como é que a sua mãe vê você quando você sofre? Quando é que a sua irmã, o seu irmão vê você quando você sofre? Os irmãos da igreja, eles são encorajados a viver o evangelho que você tem? Ou eles veem você acabado, foi nocauteado, tombou na lona? É assim? Irmãos, seja no sofrimento, seja na alegria, seja na tristeza, seja na dor, seja no bem que você recebeu ou no mal que você recebeu, nós precisamos nos alegrar, o nosso futuro está garantido. Aquele que nos escolheu antes de criar todas as coisas, já garantiu o nosso futuro. O futuro está nas nossas mãos, basta viver adequadamente a vida da igreja, o reino é nosso. Agora, por causa de momentos, irmãos, ninguém está algemado aqui, ninguém está em cadeias aqui. Um sofrimento ali, um sofrimento aqui, uma falta de dinheiro, um tênis que o seu pai negou para você, uma situação ou outra. Mas esses sofrimentos precisam marcar você como alguém que tem o Senhor, como alguém que vive pelo Senhor, não vive sabe, irmãos, ele fala, alegrai-vos. Como é que se alegra sendo preso? É só nós temos um problema, todo mundo percebe. Chega na reunião, numa maca do SAMU, no balão de oxigênio. Aí você não preocupa com a liderança da igreja. Você está preocupada porque você está sofrendo. Você está triste. Você não preocupa que tem líderes que estão sofrendo muito mais que você. Mas eles estão sofrendo para que o evangelho alcance a sua vida. Sabe, irmão, aquele grupo de irmãos que está ali são muito atacados. Sabe quem era para estar falando aqui no meu lugar? Não era eu que ia estar falando aqui. O irmão que ia falar aqui foi atacado pelo inimigo. Foi atacado. O Elcio chegou aqui debaixo de ataque. E muitas vezes Deus conta com cada um de vocês para serem um na oração, sustentando, sabe, irmãos, dando a esses irmãos o suporte diante de Deus, que vocês, mesmo sofrendo, oram pelos líderes para que a palavra deles nunca se cale. Maurício ligou para mim, mandou uma mensagem para mim, irmão, estou passando mal, você pode falar. Aí, irmãos, eu percebi a luta espiritual. Eu fui lá no meu cantinho, fui orar, orei pelo irmão, orei pela família do irmão, orei pela saúde do irmão. É ataque, véspera de conferência, com a palavra, o irmão com a palavra para falar. Foi designado para falar pelo Senhor, de repente um ataque. Enquanto vocês estão desfrutando da ajuda dos líderes, o que se espera de vocês, o que se espera, não é que vocês fiquem lutando com pecados, não é que vocês ficam lutando, cai, levanta, mente ou não mente, bebe ou não bebe, tem relações sexuais ilícitas ou não tem. Isso aí é coisa que já devia ter ficado no passado, irmãos. Vocês têm que estar sofrendo para que a liderança que está na frente de vocês, seja irmãos responsáveis, seja obreiros, seja cooperadores, os nossos cooperadores que estão mais na frente ainda, vocês precisam orar por esses irmãos para que nunca falte para vocês a palavra de Deus. Porque se faltar genuína palavra de Deus, estamos acabados. Ezequias não tinha visão nenhuma, como nós vimos de manhã, não preocupou em cuidar do filho. Ele se tornou um dos mais malignos reis que existiu. Imagina você colocar o seu filho para ser queimado para Moloque.
Mas pensa num negócio desse, seu filho, sua filha vai ser queimado, uma coisa, aí você fala, mas eu não faço isso. Faz, espiritualmente fazemos. Quando você está pecando, você está manchando a igreja. Quando o profano, aquilo que é maligno, está sendo vivido por mim, sabe o que você está dizendo? A igreja não é nada. Sabe o que você está dizendo? Quando você expõe sensualidade, expõe o seu corpo para as pessoas verem, suas marcas, que foi designada apenas para um homem. Se você for casada, é só para ele. Se você não for, tem que esperar. É só para ele. Ah, mas se eu não casar, então não é para ninguém. Mas não pode ser mostrada para ninguém. Ninguém. Ninguém tem o direito. A sensualidade nasceu no inferno e derrubou muitos santos de Deus ao longo da história do povo de Deus. E tem derrubado até hoje. Irmãs que vão para a igreja seios à mostra. Desculpa eu falar, calcinhas marcadas. O irmão lá fora já é assolado. Chega na igreja, ele tem que desviar o olhar. Por que ele tem que olhar? Se ele olhar para a irmã, ele peca. Então o que ele faz? Ele olha para o céu, olha para a terra, ele olha para a Bíblia. Não pode olhar para a irmã. Me desculpa, irmãs. Me perdoe por falar assim. Mas isso é profano. Isso é algo que você está atrapalhando a santificação daqueles que são separados por Deus. Da mesma maneira, irmãos, masturbação, filmes pornográficos, você está vendendo o seu direito de primogenitura. 10 minutos de prazer vai te custar 1000 anos de reino. 10 minutos de um fútil, de um vão, maligno prazer vai te custar 1000 anos no reino. Vale a pena? Sabe o que é o ranger de dente? É saber que eu troquei um prato de lentilha, um filme pornográfico que eu troquei 1000 anos de prazer. Eu não acredito que eu fiz um negócio desse. Você vai ranger os dentes de raiva. Está na hora de mudar essa história, irmão. Está na hora de nós falarmos para Satanás: chega de me enganar. Chega de me iludir. Eu não sou teu, eu sou de Deus. Nós temos que falar isso para ele. Nós temos que enfrentá-lo. Não é ceder a ele, irmãos. Resistir o diabo e ele vai fugir. Se eu resistir, se você resistir, ele vai fugir. Não adianta ser um Samuel da vida. Serviu, homem íntegro, pagava as contas em dia. Toda a nação queria seguir ele. Cadê a família de Samuel? Onde estavam os filhos de Samuel? Ninguém queria seguir o filho de Samuel. Irmãos, o que você faz hoje, se não tratar, se você casar ou se você é casado, Satanás pode não mexer na tua vida. Satanás pode mexer no filho teu ou no neto teu. Ele espera, ele é paciente. Ele sabe esperar. Ele vai falar assim: eu vou mexer com o Evandro por quê? Está lá na terceira idade, iniciando a terceira idade. Eu vou mexer nele para quê? Eu vou mexer no neto dele. Irmãos, eu hoje tenho medo de pecar porque eu tenho neto. Eu tenho filhos. Quando meu filho comete qualquer coisa errada, a primeira coisa que eu me preocupo: o que eu fiz de errado? Eu não quero saber o que ele fez de errado. Eu quero saber o que eu fiz de errado que abriu uma porta do diabo para a vida dele. A nossa vida não é brincadeira. A nossa vida cristã não é uma vida de religião. Não é uma vida de formalismo. Não é uma vida, a nossa vida evangélica, a nossa vida cristã não é uma vida de aparência. A aparência é lá na religião, irmãos. Aqui é realidade. E é realidade dos dois lados. O que você faz para Deus tem benefício. O que você faz às escondidas para o diabo tem recompensa. E muitas vezes não vai ser cobrado de você. Ele espera você casar. E se você não tratar com isso, e se essa porta está aberta,
lá no teu marido, ou na tua esposa, ou no teu filho, ou no teu neto, ele vem reivindicar o direito dele. 10 anos atrás você fez o que eu quis, e você não limpou com sangue, e não buscou a ajuda dos irmãos, você não confessou o seu pecado, agora o seu neto é meu. Não foi o que aconteceu com Manassés? Cadê o Manassés? Cadê o filho de Manassés? Foi queimado, mas a culpa é de quem? De um homem de Deus, que era íntegro, justo e santo. Aonde que o diabo foi cobrar? O coração que foi provado. Quando o pessoal chegou da Babilônia, foi provar o coração de Ezequias, tinha lá dentro coisas malignas. E aonde que o diabo cobrou a dívida que Ezequias tinha? No filho de Manassés, irmãos. Foi queimado a Satanás. Vocês entenderam o que eu estou falando? Davi teve o coração, foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem que, ao meu ver, ele se arrependia, ele não desistia, ele lutava, mas ele sofreu demais. O diabo machucou demais ele. Sabe por quê? Porque ele tinha problema com sexo. A ponto do filho dele, que Deus escolheu, casar com 1.700 esposas e 300 concubinas. Irmão, é inadmissível um negócio desse. Uma mulher já dá trabalho demais, agora 1.000? Esse cara é um maluco. Uma mulher difícil. Você imagina você ter 1.000 mulheres. Não ia aguentar, irmão. Ele rodou mesmo. Não ia aguentar. Certo? Agora presta atenção, irmãos. Presta atenção. Fecha sua porta para o diabo. E fecha bem fechado. Não encosta ela não. Confessa nominalmente o que você fez. Confessa dando nome aos bois. Tal dia, tal hora, eu fiz isso. Não confessa geral. Deus não ouve. A confissão geral, Deus não ouve. Ela não passa dessa telha. A confissão tem que ser nominal. Você tem que falar detalhes. E com o coração pesado. Eu sou santo. Como é que eu fiz isso? Não acredito que eu fiz isso. Bota a alma. Coloca o corpo. Coloca a alma. Coloca o espírito dobrado. Arrependido. Para que Deus feche essa porta na tua vida. Aí, irmãos, os nossos sofrimentos, aí as nossas dificuldades, sabe o que vai acontecer? Você vai se alegrar. Você não está triste porque pecou. Você não está triste porque amou o mundo. Você não está triste porque as coisas não deram certo. Você está alegre. Mas como você está alegre? As coisas estão acontecendo tudo errado para você. Ah, mas eu estou na igreja. Eu desfrutei do alimento diário de manhã. Eu orei ali, eu invoquei, eu estou lendo um livro, eu estou indo para a conferência, eu estou amando o Senhor, eu estou pregando o Evangelho, eu comprei os 10 jornais para a propagação do Evangelho, eu assinei, não esperei meu pai fazer não, eu fiz o meu e já estou distribuindo o jornal, ganhando as pessoas. Irmãos, aí tudo que vem para você, você se alegra, porque você faz parte do povo de Deus que vai trazer o reino dele. Amém? Senhor Jesus, vamos continuar vendo essa questão do sofrimento. É só para deixar isso cada vez mais claro para nós. Filipenses 1:4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. 2:2, Filipenses 2:2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, alegrar com os irmãos. Se o irmão que está do seu lado, hein, irmão, como é que você chama? Pedro, esse irmão, vamos supor que mora na sua cidade, de repente Deus começa a usar ele mais do que você. Não é que usa mais, ele está sendo usado em áreas que você não está sendo usado. Abençoa o amado irmão. Ele indo bem, você vai bem.
Não importa se ele é profeta, não importa se ele arruma a mesa do Partido do Pão, não importa se ele está na recepção, não importa se ele está na cozinha, não importa o serviço, o importante é a função do corpo. Temos o mesmo sentimento de amor uns com os outros. Sabe, irmãos, nós que estamos na frente aqui, nós não consideramos nada, não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Nós somos um zero à esquerda. É o que nós somos. Sabe, na verdade, é a misericórdia de Deus que opera em nós. É a misericórdia de Deus que nos chamou. Eu tenho consciência, irmãos. E todos eles têm. Estamos servindo, é pura misericórdia de Deus. Nós somos melhores que vocês? Jamais. Que Deus nunca deixe esse sentimento entrar no nosso interior. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. É Deus usando cada um como aprouve a Ele. Ele quer usar cada um e Ele usa cada um da maneira como Ele quer usar. O importante é que o corpo funcione. Eu vi muitos casal aqui que estão começando um relacionamento. Queridas irmãs, me permita falar algo para vocês? Cuidado com o homem, nenhum homem presta. Se ele não estiver no Espírito, se ele não estiver desfrutando do Senhor, nenhum homem presta. Cuidado com a mão dele. Para ele, você é uma conquista. Se ele estiver no Espírito, você é uma companheira. Mas se ele estiver na carne, você é uma conquista, você é um troféu. E quanto mais longe ele for, mais macho ele vai se sentir. Cuidado. Relacionamento é só para orar, para conhecer um ao outro. O seu corpo só será entregue depois do casamento. Nada, ele não pode pôr a mão em nada. Você quer ser abençoada? Você quer no futuro que seus filhos amem o Senhor? Você quer que no futuro a sua casa ame o Senhor? Cuidado com o relacionamento. E vocês, por favor, as irmãs, ela ama. Para ela, o relacionamento é uma coisa realmente de príncipe e princesa. Isso está nelas. Elas são riquíssimas em sentimento. Não machuque isso. Tenha sensibilidade para não machucar elas. Vocês que não são casados e vocês que são casados, cuida das suas esposas com bastante carinho. Cuida da pessoa que vai ser sua esposa como uma joia rara. De raro valor. Sabe por quê? Se você fizer isso, o Deus que está vendo vai te abençoar em tudo. Seus filhos não errarão o caminho de Deus. Seus netos não errarão o caminho de Deus. E a sua esposa vai ser uma cooperadora tua para poder servir o Senhor. Mas erra e você vai ver a consequência. Você vai pagar por isso. Amém? Vamos continuar. O jovem hoje sofre muito. Vocês hoje sofrem muito. Tem desafios, tem futuro, tem muitas coisas que levam vocês a sofrer. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Todas as situações vocês podem tirar de letra alegres, se vocês estiverem comendo da palavra. Eu queria que nesse momento você renovasse a sua leitura da Bíblia. Se você está lendo, amém, amém. Nesse momento Deus está louvando você. Se você não está lendo a Bíblia todo dia, agora no seu íntimo, renova a sua leitura da Bíblia com entusiasmo. Opa, vou ler a Bíblia. Ai, vou ver aquele filme na Netflix. Sabe quando o filme chega? Você está vendo um seriado, de repente, uma nova o quê? A temporada. Aí, você sabe. Nova temporada. Aí, né? Acorda de manhã, fala assim, vou ler a Bíblia, aleluia. Acordei, vou ler a Bíblia.
Nova temporada da Bíblia, Mateus 3, chegou temporada nova, 24 versículos. Não é? Você fala assim? Não, mas para assistir filmes de arrancar a cabeça, filme de Drácula, você vibra. Mãe, faz pipoca, chegou a temporada nova aqui. Tenha esse prazer. Leia um livro. Que livro você está lendo? Primeiro item, renova a leitura da Bíblia. Segundo item, que livro você está lendo? Irmãos, temos que comer a palavra. Temos que comer a palavra. Você não está lendo nenhum livro? Não levanta a mão não. Mas se você está lendo, Deus está feliz com você. Se você não está lendo, começa a ler. Você está lendo alimento diário por obrigação? Ou você está lendo alimento diário porque ele está bom, irmãos? Seja sincero. Ah, que bom, vocês estão lendo. Está bom o alimento diário, a palavra está maravilhosa. Leia com prazer, leva para a escola. Intervalo, leia. Sabe, irmãos, no intervalo leia, põe na sua mochila, vai para um ônibus, qualquer lugar, dá uma lida, ora, lê um versículo, desfruta, marca, rabisca, faz o que você quiser, mas coma da palavra de Deus. Coma da palavra de Deus. Outra coisa, rodou um vídeo nessa semana, eu achei maravilhoso. O Mondong falando assim, esforça para invocar. Esforça para invocar. Ele, no vídeo, Esdras traduzindo, ele insistindo para que nós fazemos força para invocar o nome do Senhor. Quando eu vi aquilo, eu comecei a invocar. Invoquei bastante. Irmãos, faz força para invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Deus cuida de cada um de nós. Abra sua Bíblia em Filipenses 3:2. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é acautelai-vos dos cães? Cão é um animal imundo, como o porco também é um animal imundo. Nós lemos Levíticos 10:10. Abra sua Bíblia em Levítico 11. Só para a gente entender o que é isso. Meu Deus. Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 11. Versículo 3. Eu estou errado aqui, só um minutinho. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 3. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. O que quer dizer isso? O que é casco fendido? Todo animal que tem casco fendido, ou unha fendida, quer dizer que tem discernimento. Você consegue discernir. Você entendeu? Porque até aqui eu falei para você comer, eu falei para você beber, eu falei para você invocar, é para você ter discernimento. Discernimento sobre o que é profano, sobre o que é santo. Sabe, irmãos, profano não é só coisas erradas, não. Você servir a Deus sem realidade é profano. Se você servir a Deus por apenas para mostrar para alguém, isso ofende a Deus. Casco fendido quer dizer, você tem discernimento porque você está comendo, você está bebendo, você está se alimentando de Deus. Você tem discernimento se o teu serviço é na alma ou é no espírito. Quando você não come, você justifica o fato de estar na igreja servindo no homem caído.
Não tem discernimento. Mas quando você tem discernimento, não é a quantidade de coisa que você faz na igreja, mas é a qualidade do que você faz na igreja, por causa do espírito que você tem e da comunhão que você tem do Senhor, é que tem valor. Eu notei uma frase que eu tirei de um livro dos irmãos, eles falam assim, ó Senhor Jesus, a maior exigência que Deus faz a cada um de nós não é carregar a cruz. Muita gente fala assim, se eu carregar minha cruz, Deus está satisfeito comigo. Você pensa assim? Responde, por favor. Não? Não é servir. A maior exigência de Deus é você servir a Deus? Não é. Porque se você servir na alma, Deus não reconhece isso. O que fala lá em Mateus? Mateus fala assim, o meu tempo está acabando, eu não posso ir lá mais. Mateus fala assim, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, em teu nome profetizamos. O Senhor vai falar assim, você é salvo, eu reconheço isso. Teu nome está escrito no livro da vida, mas a tua obra eu não sei quem é. Eu não aprovo a obra que você... Mas que isso, Jesus? Eu fiz CEAP. Que isso? Eu estou servindo os jovens. Que isso? Eu estou servindo os adolescentes. Eu sirvo na sala de criança. Se servir na alma, Deus não está vendo esse serviço. Se servir na vida da alma, se servir no velho homem, Deus não reconhece esse serviço. Afasta de mim, vai pagar 1000 anos, porque a tua obra é reprovada. É como você chegar no vestibular, você estudou, você olha lá, teu nome não está lá, foi reprovado. Imagina, você vive uma vida cristã 10, 15, 20 anos. Está lá servindo, fazendo um monte de coisa, mas faz na alma. Não tem discernimento. Você não lê de um alimento diário, você não lê Bíblia, você não lê livro, você não tem comunhão com Deus, você não ora, e você está servindo na onde? Caim fez um monte de coisa. Foi aprovado? Não. Abel só fez uma coisa, mas foi aprovado. Porque ele conhecia o coração de Deus. Para você servir, conheça o coração de Deus. Tenha comunhão com Deus. Isso é casco fendido. Não estou dizendo, então agora eu não vou servir. Não, continua servindo, mas muda a sua posição. Parte o serviço de vocês para servir no Espírito. Eu, para vir falar aqui, irmãos, agora há pouco eu estava clamando ao Senhor. Eu não sou digno, Senhor. Tem misericórdia de mim. Se o Senhor não falar, que não fale eu. Eu falei para o Senhor. Por quê? Irmão, isso aqui não é brincadeira. Se eu estiver aqui falando qualquer um de nós, em nós mesmos, nós vamos dar conta diante de Deus. O que eu faço aqui, se fizer na minha alma, pensa que vai ficar impune? Pensa que isso aqui vai... Não, irmãos. Isso aqui é sério. Nós estamos profetizando em nome de Deus. Você está cuidando das crianças na salinha das crianças? Não é em nome dos pais das crianças, não. É em nome do Deus da igreja. Você está na recepção da igreja, você está servindo o Deus da igreja. Faça isso de qualquer jeito. Um dia Deus vai cobrar. Isso é casco fendido. Antigamente, eu vou passar rápido porque... Quanto tempo eu tenho ainda, Maurício? Já tem meia hora, 1 hora já, né? Tá. No Velho Testamento tinha circuncisão. A circuncisão foi dada a Abraão devido a uma aliança que Abraão fez com Deus. Deus falou para Abraão que de Abraão, sairia uma posteridade, não dava para contar as estrelas do céu, não ia dar para contar. Tamanha seria as gerações que viriam depois de Abraão. Como a areia da praia do mar. Não tem como você contar cada grão. Da mesma maneira, não tinha como contar. A tamanha seria as gerações futuras que viriam de Abraão. Mas Abraão pensou o seguinte:
Eu só tenho um filho que é o Damasceno Eliezer. Da onde vai vir essa posteridade? Sara não deu à luz a ninguém. O que ele fez? Foi conversar com a esposa que não desfrutava o Senhor. Chegou na Sara, Sara não tinha comunhão com o Senhor, não vivia na presença de Deus. Fica tranquilo, nós vamos dar uma ajuda para Deus. Eu tenho uma concubina que se chama Agar, você vai possuir ela, ela vai ficar grávida, e dessa gravidez vai nascer um filho. Olha só, irmãos, ela profetizou na carne. E segundo a profecia dela, aconteceu. Foi a descendência que Deus prometeu a Abraão? Não. Tinha que sair dele. Abraão, o meu descendente será gerado de você. Por causa disso, Deus ficou 13 anos sem conversar com ele. Irmãos, ali, essa circuncisão que foi feita, houve uma circuncisão ali, e dali para frente, o povo judeu circunda no 8º dia todo macho. Circuncisão é mutilação. Circuncisão, na verdade, na carne, é mutilar a carne. É cortar um pedaço da carne. Circuncisão é no espírito. É uma aliança que eu e você está fazendo com Deus. Não é eu cortar a carne, é eu cortar a vida da alma. É eu não fazer nada para Deus na minha alma, como Sara fez, como Abraão fez. É eu servir a Deus no meu espírito. É você servir a Deus no seu espírito. É nós servimos a Deus, sabe, irmãos, dependendo dele. Isso é verdadeira circuncisão. É isso que Deus espera de nós. Continuando aquela frase, não é servir, não é ofertar. Não adianta você ofertar na carne. Você oferta. Muitas vezes eu já conheci irmãos que ofertavam bastante, justificando um viver carnal. Aí ofertava como assim? Tô de bem com Deus. Mas vivia na carne. Quando os irmãos levantarem oferta para a África, oferta para a região, oferta para construir local, oferta para um monte de coisa, não faça na carne. Essa oferta na carne, é melhor você gastar esse dinheiro com você. Não bota no gasofilácio ou não paga nenhum carnê. Na carne, esse dinheiro Deus não reconhece. Então, vai para o shopping, melhor. Gasta com você. Agora, ou negar a si mesmo, sabe, irmão, fazer aquela força para negar a si mesmo. Sabe qual é a maior exigência de Deus? Quem arrisca dizer? Obediência. Obedeça ao Senhor. É para invocar? Invoca. É para ler a Bíblia? Leia. É para ir para as reuniões? Vá. Os irmãos te deram uma orientação? Siga. Mas não obedeça apenas a Jesus. Isso é fácil. Jesus não está aqui. O Jesus que você tem que obedecer está nos líderes da sua igreja. O Jesus que você tem que obedecer está no seu pai. Está na sua mãe. Está no irmão que está na sua frente. O Jesus que você tem que obedecer está nos irmãos responsáveis. A obediência é a maior exigência de Deus. Quando eu obedeço, a bênção vem. Todos esses itens, quando eu obedeço, o ofertar, o negar a mim mesmo, o tomar cruz, o servir, passa-se no Espírito. Aí tem valor, irmãos. Aí tem valor. Bom, eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu não vou ter tempo de falar. Eu quero ir para o último item aqui, mas para a gente, mais tarde nós vamos lá para o Luau. Você sabe que o louvor na igreja, cadê os irmãos do louvor? Está aí? Está aí? Amém. O louvor na igreja é muito importante. E os nossos irmãos que estão na nossa frente estão tão preocupados com o louvor, que esses irmãos, eles querem que nós tenhamos a nossa característica de como louvar a Deus. Nós tenhamos um louvor não de imitação do que está tendo por aí. Porque muitos
louvor que está tendo por aí, não tem como imitar, me perdoe, irmãos. Mas o que Deus quer que nós façamos? Que tipo de louvor Deus quer que nós servimos? Existe uma classificação. Cânticos é o tipo de música que tem pouco conteúdo, mas é importante. Você cantar é importante. Cânticos é importante. Você pula, você alegra, você abraça um irmão, você está ali cantando, né? O cântico é importante, mas ele não oferece conteúdo para você ir numa palavra, para você preparar o teu vaso para ir numa palavra. O cântico anima você. Na frente dos cânticos tem os hinos. Hinos já é uma parte secundária do louvor. Hinos quer dizer que você já está cantando hinos, está cantando músicas, mas que agora oferece um certo conteúdo. Hinos de adoração, hinos do partir do pão, hinos de amor ao Senhor, hinos. Então, o hino, na verdade, ele já não é um cântico, ele não tem uma direção. Já os hinos, ele oferece para a igreja, ele oferece para os irmãos uma direção. Por exemplo, numa reunião de partir do pão, a direção do Espírito através dos irmãos precisa cantar hinos que fala da morte do Senhor, que fala da consagração do Senhor, que fala irmãos, do amor do Senhor, do sangue do Senhor. E também hinos de adoração. Adorar aquele que morreu por nós. Adorar o Pai. Então, os hinos aqui, ele já é uma parte secundária. Ele não é mais cânticos. Ele agora tem um certo conteúdo e tem uma certa direção. Mas, além de cânticos e de hinos, a Bíblia fala sobre salmos. Cantai salmos. Esses salmos já é você se derramando para o Senhor. Já é você num êxtase porque você ama profundamente o Senhor. É você já alegrando no Espírito, embriagando no Espírito. É você realmente colocando alma, corpo, Espírito, adorando a Deus, porque você é dele, você foi escolhido por ele. Então você usa os salmos para cantar, para entoar, para louvar, como diz alguns salmos, né? Quando vejo o céu, obra dos seus dedos, as estrelas, a lua. Quer dizer, você usa tudo para poder engrandecer, exaltar tudo que Deus é por você. Essa linha de cânticos leva a gente a viver no Espírito. Leva a gente a se alegrar no Espírito. Leva cada um de nós, do cântico ao hino, aos salmos, leva cada um de nós a realmente estarmos não embriagados com vinho, mas cheios do Espírito. Aí vem o profeta para falar, o profeta pode estar liberado, por quê? Porque vocês estão cheios do Espírito. A tampa foi aberta. Você foi limpo, foi lavado, você agora tem conteúdo, a palavra vai entrar, cada detalhe da palavra vai ocupar cada parte da tua alma devidamente. Mas tem uma outra linha, tem a linha do cântico que leva você à palavra. Até tem um gráfico, depois você pode acompanhar, está na última folha do seu alimento diário. Tem o Espírito. O Espírito leva a palavra, que é o objetivo. Então, na linha horizontal, você tem o encher do Espírito. Na linha vertical, é que os hinos que você canta, quando ele tem uma palavra mais sólida, por exemplo, o hino 315, aquilo ali é uma palavra sólida. Aquilo leva você, aquela palavra, aquele cântico, leva você a entrar numa esfera totalmente da palavra e da vida de Deus. Amém? Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.